Bom, graças a Deus, nos sentimos muito contentes, primeiramente agradecidos ao Senhor Jesus Cristo, que nos tenha permitido ter aqui ao Dr. William Soto conosco, e por isso, primeiramente abençoamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já temos orado para que nos abençoe e o use grandemente em benefício de todos nós. Nós que já cremos e os que hão de receber nesta noite a bênção da luz de Cristo em sua alma. Vamos deixar imediatamente conosco nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Boa noite aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes e aos que estão nas diferentes nações conectados com esta transmissão ou que em alguma outra ocasião escutarão. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. Nos abra as Escrituras nesta ocasião, como também as abriu para os discípulos caminhantes de Emaús. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leamos em São Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15, onde nos diz: Jesus, começando o seu ministério, diz assim: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo. E depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. É o nosso tema para esta ocasião, tomado das palavras de Cristo, nosso Salvador. Que Deus nos abra o coração e também as Escrituras para entendermos esse tema em nosso tempo. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Para o tempo em que Jesus apareceu, as profecias correspondentes à vinda do Messias tinham que cumprir-se, para o que também tinha que aparecer um profeta lhe preparando o caminho, ao Senhor, como Malaquias nos diz no capítulo 3, do versículo 1 em diante, o qual vamos ler. E disse: eis que envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Aqui nós temos a promessa do mensageiro precursor da primeira vinda de Cristo. E subitamente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos.
a quem ele estaria preparando o caminho? al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Ao Jacob. anjo do pacto, ao Senhor, o Deus de Abraão, de El Isaac e Señor de vendría a Jacó. su templo. O Senhor viria a seu templo. Está el templo de piedra, Há ali o templo de pedra, porém há também o templo humano, que é o corpo do Messias, vendría Dios, ao qual Deus, el o Señor, Senhor, el Padre. o Pai, viria. Y Juan el Bautista Quando o João Batista bautizó a Jesús, batizou Jesus, podemos ver que el Espíritu ali Santo podemos ver que o Espírito Santo veio, posó sobre Jesús. pousou sobre Y del Jesus, cielo vino la voz, e veio do céu a voz de Deus, la voz del Padre diciendo, a voz do "Este es Pai dizendo: Este é meu Filho amado, en quien tengo em quem complacencia". tenho complacência. Ou seja, Se complace no qual morar. Deus se compraz morar. En una ocasión Jesús, Numa ocasião, frente al templo allá en lá na Jerusalén, frente do templo em Jerusalém, de San Juan, no capítulo 2 de São João, Jesus disse: Destruam este templo, y en 3 días yo e em lo 3 levantaré. dias eu levantarei. Y le dice, E lhe disseram: en 46 años Este templo foi fue levantado construido. ou construído Levantado este templo. em 46 anos. Y ahora tú dices E agora tu dizes que en 3 días que tú o vas a levantarás em 3 dias? levantar. O sea, de 3 días Ou a seja, 46 años, comparando de 3 dias para 46 anos, distancia de tiempo era a distância de tempo bastante grande. era bastante grande. San Juan capítulo Em São João, 2, verso no capítulo 2, 18 en adelante. a partir do versículo 18, Luego que Jesús e murió daí y em resucitó, diante. dice, E depois que Jesus morreu e logo ressuscitou, mas él hablaba no versículo del 21 resurrección diz: de ese, Mas ele hablaba falava do del templo templo do seu de su corpo. cuerpo. Al templo humano fue que vino Dios y vendrá a su templo. Foi el ao Señor. templo humano que Deus veio, e virá Así como a seu nosotros templo o somos Senhor. templo O seu templo humano, de Dios, assim como nós somos templo de Deus. en E ele Espíritu veio Santo, a nós em Espírito Santo, produziu em nós o novo nascimento. el que no nazca de Aquele nuevo que no não puede nasça de entrar novo não pode al entrar reino de Dios. no reino de Deus. El que no nazca de Como agua Cristo disse para y del Nicodemos: Espíritu. quem não nascer da água e do Así como Espírito, para entrar a este assim reino como para terreno, entrarmos neste reino terreno em que nós ¿qué tuvimos que vivemos, hacer? que tivemos que fazer? De nascer. ¿Quién nació? Quem não nasceu, Pues no está pois, con nosotros en não esta está aqui tierra, conosco nesta terra, ni estuvo tampoco nem en el tampouco pasado. esteve no passado, Así como se requiere el nacimiento porque não natural nasceu. Assim como se requer o nascimento natural para viver nesse reino terreno, se requer o nascimento espiritual para entrar no reino do Senhor. Por isso é que São Paulo, na carta aos Colossenses, nos diz que Deus nos colocou no reino do seu amado Filho. Ele disse no capítulo 1 da carta aos Colossenses, a partir do versículo 12 em diante, disse: com alegria dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Por isso é que a Escritura nos diz, e o próprio São Paulo disse que Cristo nos colocou em lugares celestiais. Deus nos colocou em lugares celestiais no reino do Senhor, no reino de Jesus Cristo, porque Ele é o herdeiro do reino de Deus. Consequentemente, como Filho de Deus, sendo o herdeiro do reino de Deus, do reino dos céus, então ali Ele coloca os seus filhos. Por isso é que os seus filhos são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 14 em diante. E estas são as pessoas que formam o corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Estas são aquelas pessoas que têm a promessa de irem ao paraíso quando morram fisicamente e lá estarem em seus corpos angelicais, corpos teofânicos, e que é o Espírito que elas têm e em que vivem. Recordem que quando Pedro foi libertado do cárcere pelo Senhor e bateu na porta onde estavam orando por ele, então Rhodes foi abrir a porta. E quando ela se aproximou da porta, ela se deu conta de que era São Pedro que estava batendo na porta. E de alegria ela não abriu a porta, mas voltou para dentro da casa onde estavam as pessoas e disse-lhes: é Pedro quem está batendo na porta. Lhe disseram: Rhodes, estás louca? É o seu anjo. O anjo de cada pessoa é o seu corpo angelical. É o espírito da pessoa. E por isso também, numa ocasião, Cristo, falando dos crentes nele, disse que os seus anjos veem o rosto de nosso Pai a cada dia. Todos os crentes em Cristo, nascidos de novo, têm o seu anjo, o anjo do Senhor, que acampa em torno daqueles que o temem. Cada um tem seu anjo. De modo que, neste corpo angelical, é que os crentes em Cristo vivem quando morrem fisicamente, os quais regressarão à terra na vinda do Senhor para ressuscitarem em corpos eternos imortais, glorificados, na semelhança do corpo glorificado de nosso amado Senhor Jesus Cristo, em corpos jovens para toda a eternidade, como o corpo glorificado de Cristo está tão jovem como quando subiu ao céu. Com razão, não o reconheceram quando ele ressuscitou. E na ressurreição, quando algum familiar seu, crente em Cristo, que tenha partido e que tinha 50, 60, 70 ou 100 anos de idade, quando regressar e lhe apareça um jovem ou uma jovem e que lhe diga: filho ou neto, como estás? Me alegro em te ver. Então você diga: mas se tu és mais jovem do que eu, como pode ser meu pai, ou minha mãe, ou meu avô, ou minha avó? Seguramente lhe dirá: te lembras de que no Evangelho falava da ressurreição? Ressurreição na vida e para a vida eterna. De modo que em corpos eternos, imortais e glorificados, como o corpo glorificado de nosso amado Senhor Jesus Cristo, para nunca mais morrerem. E nós seremos transformados, os que estivermos vivos, porque nem todos nós morreremos, como disse São Paulo, mas todos nós seremos transformados. Desde o tempo dos apóstolos, estiveram esperando esse momento da ressurreição, como também os santos do Antigo Testamento estiveram esperando o tempo da ressurreição, lá dos crentes do Antigo Pacto ou do Antigo Testamento. Mas cada coisa tem o seu tempo no programa de Deus. E terá que se completar o número dos que serão ressuscitados no final do pacto divino, quando entrar até o último. E então aí virá a etapa para a ressurreição. Já transcorreram diferentes etapas do Antigo Testamento. E no final apareceu o precursor da primeira vinda de Cristo, João Batista.
Depois apareceria aquele a quem ele estaria lhe preparando o caminho, o qual seria o Messias. Seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Essa era a promessa. E em São Mateus também nos fala dessa promessa divina. E ele tinha que nascer nessa terra de acordo à promessa divina. Em São Mateus, no capítulo 1, o anjo fala com José. A partir do versículo 18 em diante diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. E por que disse José, filho de Davi? É porque José era um descendente do rei Davi, assim como a Virgem Maria também era descendente do rei Davi. Maria era descendente de Davi pela linhagem de Natã, filho de Davi. E José era descendente do rei Davi pela linhagem de Salomão, filho de Davi. José, filho de Davi, não tema em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E darás à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E se ele salvará o seu povo dos seus pecados, então ele tinha que efetuar o sacrifício da expiação com o seu próprio corpo, derramar o seu sangue expiatório. E em Isaías, no capítulo 53, nos fala disso, do que o Messias faria. E nos diz, no versículo 10, dizendo que porá sua vida por nós. Com tudo isso, o Senhor quis quebrantá-lo, sujeitando-o a enfermar-se. E quando tiver colocado sua vida em expiação pelo pecado, e para pôr sua vida em expiação pelo pecado, tinha que morrer, tinha que derramar o seu sangue expiatório. E logo ser levado por Cristo ao céu, apresentar o seu sangue lá no templo celestial, no lugar santíssimo, como o sumo sacerdote o fazia aqui na terra. Quando levava o sangue da expiação ao lugar santíssimo, o apresentava diante de Deus. E logo espalhava com seu dedo por 7 vezes sobre o propiciatório para fazer a expiação. E é o que Cristo está fazendo no céu, apresentando o seu sangue por toda pessoa que o recebe como seu único e suficiente Salvador, para ser tirado o pecado e a pessoa ser reconciliada com Deus. E não há outra forma para o pecado ser tirado da pessoa. E não há outra forma para o ser humano ser reconciliado com Deus. Portanto, não há outra forma para o ser humano aproximar-se de Deus. Não há outro caminho. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6. Portanto, não busque outro caminho. Já o caminho, Deus o estabeleceu, e é Jesus Cristo, o Messias príncipe, que com o seu sacrifício na cruz do Calvário, pondo a sua vida por nós, de acordo a como nos diz em São João capítulo 10, versículos 17 e 18. Eu ponho a minha vida pelas ovelhas e por isso o Pai me ama.
porque eu ponho a minha vida pelas ovelhas. Tenho poder para colocá-la e também tenho poder para voltar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai, ou seja, que veio à terra já com uma missão divina para ser cumprida a favor de todas as pessoas que tenham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. E segue dizendo: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Por isso Jesus dizia: o Pai que mora em mim, Ele faz as obras. Era Deus conosco dentro de um corpo de carne chamado Jesus. E esse corpo de carne chamado Jesus é a semelhança física de Deus, é o corpo físico de Deus. Por isso Jesus dizia: quem me viu, viu o Pai. É como quando você e eu nos olhamos. Você pode me dizer: você está me vendo. E quando eu estou vendo seu corpo, também posso lhe dizer: você está me vendo. Mas eu estou dentro desse corpo. Sem dúvida, você não está me vendo. O que você está vendo é a minha semelhança física. E eu, o que estou vendo, é a sua semelhança física. É por isso que Jacó, por exemplo, quando ele lutou com o anjo e obteve que o anjo de Deus lhe lançasse a bênção mudando o seu nome, e é uma bênção quando o nome de uma pessoa é mudado por Deus. Se é necessário que se obtenha uma mudança de nome, porque o nome que tenha a pessoa não lhe convém, e o nome seja mudado por um nome que tenha um bom significado, isso é uma bênção para a pessoa. E depois Jacó colocou o nome naquele lugar de Peniel. No capítulo 32 de Gênesis, no versículo 30 do Gênesis, colocou o nome naquele lugar de Peniel. E por que colocou o nome ali de Peniel? Porque disse, e Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel porque dizia: vi Deus cara a cara e a minha alma foi salva. Ele viu Deus cara a cara e o que ele viu foi o anjo de Deus. Porque o anjo de Deus, o anjo do pacto, é o corpo angelical de Deus. É o corpo teofânico de Deus, no qual ele aparecia para Adão, para Abel e para todas aquelas pessoas. Quando elas viam esse anjo, estavam vendo o corpo angelical de Deus, esse corpo teofânico. E esse é o anjo do pacto. É o Espírito Santo, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. Depois também vemos a Manoá, pai de Sansão, e também sua esposa. E como se chamava a esposa de Manoá? A senhora Manoá. Eles viram o anjo de Deus, um homem de outra dimensão, um homem com um corpo angelical, um corpo teofânico, um corpo espiritual, parecido com o corpo humano, mas de outra dimensão. E depois que ele lhes fala, Manoá lhe ofereceu uma comida, como Abraão ofereceu uma comida para Elohim e para os anjos que estavam com ele. E Elohim aceitou aquele almoço. E Manoá, oferecendo ao anjo uma comida também, ele lhe disse: não comerei da tua comida, não comerei do teu pão,
Porém, se tu quiseres sacrificar, sacrifique a Deus. Então Manoá tomou um cordeiro, o preparou e o ofereceu sobre uma pedra. E com fogo. E quando o fogo subia, o anjo subiu pelo fogo. E Manoá disse: vimos Deus. E ele soube que era o anjo de Deus. E disse a sua esposa: haveremos de morrer porque vimos a Deus. Porque a Escritura diz, Deus diz para Moisés: ninguém poderá ver-me, homem algum poderá ver o meu rosto e viver. Então Manoá estava assustado e sua esposa lhe consolou, dizendo: não morreremos, porque se fôssemos morrer, não nos prometeria que teríamos um filho. E pela lógica, ela sabia que não morreriam. Manoá disse então que tinha visto a Deus. Depois, quando vamos a São João no capítulo 1, no versículo 18, ali nos diz, do versículo 1 ao 18, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E quem é o Verbo? Quem é a palavra? É Cristo no seu corpo angelical. Ele é o Verbo. E por ele todas as coisas foram feitas. E na carta aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, também nos diz que Deus, havendo falado antigamente muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem também constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o universo. Diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Isso está no capítulo 1 da carta aos Hebreus. E nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Ele é o herdeiro de toda a criação. E por quem fez também o universo. Foi por intermédio de Cristo que Deus fez o universo. Cristo é o Verbo, o anjo do pacto, a palavra, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, a imagem de Deus é Cristo no seu corpo angelical, chamado o anjo do pacto, o anjo de Deus. Por isso é que Jesus Cristo, no capítulo 8 de São João, versículos 56 ao 58, podia dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, o viu e se alegrou. Então os judeus lhe disseram: ainda não tens 50 anos e tendes visto Abraão? Jesus lhe respondeu: na verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão e antes de Adão também, antes de todas as coisas. Disse que antes de todas as coisas também. Vamos ver ao maior conhecedor do programa divino. Na carta de São Paulo aos Colossenses, onde lemos há alguns momentos, ali nos diz a respeito de Cristo. Carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. E São Paulo nos diz: a partir do versículo 15 em diante, o qual
é a imagem do Deus invisível, ou seja, o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus, o corpo espiritual de Deus, o Espírito Santo, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Por meio de quem Deus criou os céus e a terra e o universo completo, por meio de Cristo. Ou seja, Deus, dentro do seu corpo angelical, que é Cristo, o anjo do pacto, falou a existência a todas as coisas. A ciência está buscando a origem da criação, e a origem da criação é Cristo. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. A cabeça da igreja é Cristo. El que es el principio, el primogénito dentre los É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. Deus habitou, habita e habitará eternamente em Cristo, em toda a sua plenitude. Portanto, Jesucristo é a pessoa mais importante, não somente desta terra, sino Portanto, Jesus Cristo é a pessoa mais importante, não somente nesta terra, senão do universo inteiro. Por isso está sentado no trono de Deus, à direita de Deus, como ele disse. E assim tem se cumprido, de modo que pode dizer, como em São Mateus, capítulo 28, versículo 16 em diante, todo poder me é dado no céu e na terra, porque quem está sentado no trono é o que tem o poder, e esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando ele veio à terra, foi no tempo correspondente em que já estava aqui na terra João o Batista. E ambos tinham uma diferença de idade de 6 meses. E eram da mesma família, eram primos. Ou seja, que veio em família. Recordem que Maria e Isabel eram parentes. E haviam transcorrido diferentes etapas de crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porém, tinham a promessa de que o Messias viria e que para preparar o caminho, o precursor viria conforme a como estava estabelecido na Escritura. João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo. E algumas pessoas pensavam que ele era o Messias. Mas ele disse, eu não sou. Ele virá depois de mim. Depois de mim virá alguém maior do que eu, mais poderoso que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias do seu calçado. E em outra ocasião ele disse, entre vós está um maior do que eu, a quem vocês não conhecem. E quando viu o Espírito Santo descer sobre Jesus ao batizá-lo, então disse, este é aquele que viria depois de mim. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não conhecia, mas quem me mandou batizar me disse, sobre quem tu vejas o Espírito Santo descer em forma de pomba, sobre ele, este é ele.
E eu vi. Juan sí lo vio. Assim João Batista o disse. Por lo tanto, Talvez as demais pessoas não viram, ese era el tiempo porém João sim o viu. para venir el Mesías. Portanto, esse era o tempo para a vinda do Messias. Estaba allí, E o precursor estava ali anunciando el pueblo, e preparando o povo para a vinda do Messias. Elías que había de venir, Era o Elias que tinha que vir como o precursor da primeira vinda de Cristo. y E também está prometido también está prometido que Elías vendría que Elias nuevamente, virá novamente. vendría por cuarta ocasión. E virá pela quarta vez. Eso es otro hombre E este será outro homem, no qual o Espírito Santo estará operando o ministério de Elias, para preparar al pueblo para preparar o povo ao cristianismo, para la segunda venida. para a segunda vinda de Cristo. E ele já veio, deu a sua mensagem e já se foi. Así como Juan con su mensaje, con su Assim voz señaló como João, com a sua mensagem, al Mesías, com a sua voz, anunció que vendría y señaló que ya estaba marcou, entre ellos, apontou o Messias e anunciou que viria, precursor e assinalou que já estava entre eles, a mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo introduzirá la segunda venida. a segunda vinda de Cristo ao mundo. Por tanto, será conforme Portanto, será conforme sido a como foi prometido por el Espíritu de Dios a través pelo Espírito de Deus, através do ministério do quarto Elias, o precursor da segunda vinda de Cristo, que foi o reverendo William Branham. estamos en el tiempo más Nós glorioso estamos de no todos los tempo mais glorioso de todos os tiempo tempos. paralelo al tiempo Tempo paralelo de Jesucristo ao tempo de Jesus Cristo y al tiempo de e também ao tempo de Noé y al tiempo de Lot, e ao tempo de Ló, Abraham. de Abraão. Eso Cristo lo dijo. Cristo disse El Hijo assim, del Hombre será disse que como a el vinda día do de Filho do Homem será como nos dias de Noé e que será como nos dias de Ló. paralelos. Tempo paralelos. Por eso Por isso, el mundo o mundo se ha estado moviendo esteve se movendo a una situación para uma situação en todos los aspectos em todos os aspectos da vida das nações, como como los días nos dias de Noé y como los días de Sodoma e como nos dias de Sodoma e de Gomorra. y nadie puede parar Ninguém poderá parar esa carrera que lleva el mundo essa trajetória que o mundo leva los días de Noé, rumo aos dias de Noé, Sodoma y Gomorra. aos dias de Ló e aos dias de Sodoma e Gomorra. Aí está Los problemas que tiene a explicação para os problemas que a humanidade tem e que todas as nações também têm. importante para los creyentes en Porém, a Cristo coisa mais importante para os crentes em Cristo é que este é o tempo para a vinda do Senhor. y qué él va a hacer E en su venida. o que ele fará em sua segunda vinda? Y en su primera venida llevó a Lá na sua primeira vinda realizou a obra de redenção para la adopción para a adoção espiritual espiritual hijos dos de filhos Dios. e filhas de Deus. Pero nos falta la adopción física, Mas falta-nos a adoção física, la glorificación, que será a nossa glorificação, la redención del cuerpo, a redenção do corpo, lo cual será que será Cristo la resurrección en cuerpos eternos, para os mortos em Cristo, sua ressurreição em corpos eternos, glorificados e jovens, e para os crentes que estiverem vivos, a sua transformação. Foi disso que São Paulo nos falou na carta aos Filipenses, no capítulo 3. es importante saber para E é importante sabermos para que estejamos esperando a vinda do Senhor. capítulo 3, No capítulo 3 da carta aos Filipenses, versos 20 ao 21, nos diz: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, por el poder con segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. para Ele la resurrección del tem o poder para produzir a ressurreição dos mortos em Cristo, como ele fez com Lázaro, e para transformar os que estiverem vivos. el agua en vino. Ele transformou a água em vinho.
transforma el corazón E ele transforma o coração do pecador a un creyente, em um crente, a un santo. a um santo. Transforma E assim, todo lo que ele Dios transforma transforma. tudo que ele tiver que transformar. Los vivos creyentes E transformará aos crentes en el vivos tiempo de su venida. que estiverem Y vean no tempo da sua vinda. en su venida, la cual ya ha sido E precursora vejam, por él, e que creiam na sua vinda, la segunda venida de a Cristo. qual já foi precursada pelo reverendo William Branham, que foi o precursor da segunda vinda de Cristo, e como ele diz que será, assim será. Ese es el misterio Esse é o mistério del último sello contido no sétimo de selo Apocalipsis. Capítulo do capítulo 8 do Apocalipse, no versículo 1. Quando foi aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Esse é o mistério da segunda vinda de Cristo, do qual Cristo também falou no capítulo 24 de São Mateus, que nem os anjos sabiam quando será o tempo el tiempo de la venida da vinda del Hijo del do Filho do Homem. Y también en una E ocasión também, dijo em outra ocasião, ele disse que nem o Filho sabia, de modo que de su resurrección Jesus, antes da sua ressurreição, sería não sabia quando seria o tempo para la segunda venida. a segunda vinda, Él habló. da qual ele falou em muitas ocasiões. Por eso la Biblia habla más Por de la isso é que a segunda Bíblia venida fala mais da segunda que vinda de la primera Cristo venida de Cristo. do que da primeira vinda de Cristo. Lo importante E o importante es saber cuál é es el sabermos qual será o tempo profético, tiempo, edad, a era dispensación. e a dispensação. Porque para esse tempo Porque será para que esse tempo será quando ele ressuscitará crentes en él. aos mortos crentes nele. Y si va a resucitar E los se muertos, ele ressuscitará os crentes entonces, y él estableció mortos nele, então, hay que buscarlo en la Biblia. e ele estabeleceu um tempo, temos que buscar na Bíblia qual será esse tempo. San Juan capítulo E no 6, capítulo versos 6 de São 39 João, al 40, versículos 39 a 40, esta es la voluntad del nos Padre, diz: el que me envió, e a vontade do Pai que me enviou é esta, no quiere yo nada, sino que que de lo todo resucite aquele que o Pai me deu, en el día posterior. não se perca nenhum, mas que eu ressuscite no Esta es la último voluntad dia. del que me ha enviado, E a vontade do Pai que me enviou é esta, que todo aquele que veja o Filho e creia nele, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dos dia. lugares ya tenemos, 2 lugares aqui já temos onde nos diz que a ressurreição será no último dia. capítulo 11, E no capítulo 11 de São João, o 20 a partir do versículo adelante nos dice, 21 em diante, também nos diz, resucitar a Lázaro, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Cristo aquí nos habla, aqui Cristo nos falou, le habla a Marta, conversando com Marta, capítulo 11 de San Juan, no capítulo 11 de São João, y Marta dijo a Jesús, capítulo 11, verso 21 en adelante, Marta dijo, do versículo 21 em diante. Señor, si hubiese Disse, estado pois, aquí, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. sei ahora que todo Mas aquel que agora pide, também sei que Dios tudo te dará. quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Marta le dijo, yo Marta lhe disse: Eu sei resucitará que há de ressuscitar la resurrección na ressurreição del día posterior. do último dia. Tres escrituras que nos hablan 3 escrituras nos falam en el día posterior. que a ressurreição será no último dia. Jesús le dijo, yo, Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, vivirá. mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, Crees não morrerá eternamente. Crês tu nisto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. el Cristo, el Eu Hijo de creio Dios. que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, Também na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos diz que um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Um dia diante do Senhor é 1000 anos para os seres humanos.
Por isso, quando nos disse, Deus, havendo falado muitas vezes e de muitos modos, em outros tempos, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Desde aqueles dias de Jesus, a humanidade esteve vivendo nos últimos dias, diante de Deus, os quais são os últimos milênios, o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. E já transcorreram 2 dias diante de Deus, que são os 2 milênios desde Cristo até hoje. 2000 anos desde Cristo até aqui. E nós já estamos dentro do 3º milênio, desde Cristo até aqui. O 3º dia diante de Deus, dos últimos dias, dos últimos milênios. E o último dia é o mais importante, porque esse será o dia para a vinda do Senhor, para a ressurreição dos mortos em Cristo e para a transformação dos vivos. Conforme ao calendário gregoriano, já passamos de mais de 25 anos dentro do último dia. Se fizermos a contagem com 360 dias por ano. Portanto, já estamos dentro do último dia diante de Deus. No último milênio, no 7º milênio, desde Adão até aqui, ou no 3º milênio, desde Cristo até aqui. E esse é o tempo em que terá que se cumprir tudo que está relacionado com a vinda do Messias, com a ressurreição dos mortos em Cristo, com a transformação dos crentes que estiverem vivos. E haverá um tempo de 30 a 40 dias depois de transformados, assim como Cristo depois de estar ressuscitado. E dos mortos do Antigo Testamento, crentes nele, que se levantaram com ele, conforme a São Mateus no capítulo 27, a partir do versículo 51 em diante, isso porque eles ressuscitaram quando Cristo se levantou dentre os mortos. Eles também se levantaram com ele. Apareceram a muitas pessoas na cidade de Jerusalém. E quando Cristo subiu ao céu, eles subiram com ele. Esses são os santos do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. E os santos do Novo Pacto vão ressuscitar num dia prometido na Escritura, que é chamado o último dia diante de Deus, o qual será o último milênio, o 7º milênio, assim como o 7º dia da semana, o sábado, é o último dia da semana. Portanto, o tempo se cumpriu. Chegou o último dia. E em algum dia do último dia ocorrerá a ressurreição. A ressurreição dos mortos, ou a vinda do Senhor, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos com o rapto. E desde os dias dos apóstolos se esteve esperando, porém não ocorreu naqueles tempos. Por quê? Porque não era para aquele tempo. Era para o último dia, para o tempo final. E agora, nos correspondeu viver no tempo final, no último dia. Lá na primeira vinda de Cristo estava se vivendo na etapa de ouro, na etapa messiânica, na etapa da vinda do Messias, na etapa da vinda da pedra não cortada por mãos, que é Cristo Messias. A pedra de ângulo, a pedra angular. E a pedra angular forma a era da pedra angular para a primeira vinda e também para a segunda vinda formará a era da pedra angular. Portanto, será uma era de pedra angular, a era de ouro da igreja, porque a era de ouro da igreja é para o chamado final de Cristo para completar a sua igreja. Preparar-nos, vir, sair do trono de intercessão no céu, vir para reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue, ressuscitar os mortos crentes nele em corpos glorificados e transformar-nos, os que estamos vivos, para levar-nos com ele para onde? Para a ceia das bodas do Cordeiro. Ele não deixará
os seus crentes aqui na terra para que passem pela grande tribulação. A grande tribulação será para as virgens insensatas, para os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, e para toda a humanidade. Mas para os crentes em Cristo será a transformação e o rapto. Bem-aventurados que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Assim Deus nos disse no capítulo 19 do Apocalipse, versículos 9 e 10. Eu fui convidado, aceitei o convite e estou esperando ser levado com Cristo até a ceia das bodas do Cordeiro, na sua vinda. E quem mais? Pois cada um de vocês também, porque para isso é que será a sua vinda no tempo final. Portanto, enquanto se cumpre tudo o que está prometido para irmos, então nos preparamos para sermos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Recordem a parábola das 10 virgens. Aquelas que estavam preparadas entraram nas bodas com Ele e a porta foi fechada. Portanto, existe uma preparação ante a trombeta final, porque a trombeta será tocada e os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão incorruptíveis em corpos glorificados e depois nós os que vivemos seremos o quê? Transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58. E na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 21. E na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. E há outras escrituras, como em Romanos, capítulo 8, do versículo 14 em diante, onde nos fala da adoção, da redenção do nosso corpo, da glorificação, da transformação. O reverendo Lembrano nos fala de uma era de pedra angular. A igreja veio subindo de etapa em etapa e terá de chegar a uma era de pedra angular. Subirá numa era de pedra angular, numa era de ouro, numa era paralela à era do tempo de Jesus, o nosso Salvador. E será a etapa mais gloriosa da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo nos dará fé para sermos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro, onde nos dará a revelação do sétimo selo, que se requer a revelação da segunda vinda de Cristo. E isso nos preparará para irmos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. É importante entendermos o tempo em que nós estamos vivendo, sabermos que nós temos de estar preparados para a sua vinda, para a nossa transformação, antes que se feche a porta. Porque as que estavam preparadas, ou seja, as virgens prudentes, entraram com ele nas bodas e fechou-se a porta. Depois, pessoa alguma poderá entrar. Portanto, estejamos preparados todos para este evento profético tão importante que está prometido na Escritura. E se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, poderá fazer isso nesses momentos. E nós estaremos orando por você, para que Cristo te receba no seu reino, para o qual podem passar até aí na frente e estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino.
As pessoas que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo se ainda não o fizeram, para que Cristo lhes receba no seu reino, lhes perdoe, lhes limpe de todo pecado com seu sangue, sejam batizadas na água no seu nome, Cristo as batize com o Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês, e assim entrem no reino de Cristo. Estejam assegurados para a vinda do Senhor, para a transformação dos seus corpos físicos e para o arrebatamento, para irem à ceia das bodas do Cordeiro. Para irem à ceia das bodas do Cordeiro. Cristo tem muitas pessoas aqui na cidade de Cali e também em toda a República da Colômbia. E está chamando-as neste tempo final, para assim prepará-las para a vinda do Senhor e sua transformação. E arrebatamento para ir com Cristo até a ceia das bodas do Cordeiro. Não há outra esperança para o ser humano nesse tempo. Só há uma esperança, e é a segunda vinda de Cristo. Receber Cristo como o único e suficiente Salvador é uma grande bênção. E é unicamente o que nos dá a segurança de que nós viveremos com Cristo eternamente no seu reino. As nações não podem garantir a vida para as pessoas, muito menos a vida eterna. Quem unicamente pode garantir a vida eterna de uma pessoa é Jesus Cristo. E em São João, no capítulo 10, versículos 27 ao 30, Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Eu as conheço e dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus Cristo é o único que pode dar vida eterna para o ser humano. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. São João, capítulo 1, e também na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 10 ao 13, diz: Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho, ou seja, em Jesus Cristo. Quem tem o Filho, tem a vida. Tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem vida. Ou seja, que a pessoa não tem vida eterna. O que a pessoa tem é uma vida temporária que terminará, nem sabe quando terminará para a pessoa. Porque não existe uma data determinada para todo ser humano morrer. Algumas pessoas podem morrer no mesmo momento em que nasçam, ou no outro dia, ou depois de um mês, depois de um ano, ou aos 10 anos, ou aos 20 anos, ou aos 50 anos, ou aos 100 anos. Mas ninguém sabe qual é o número de anos em que viverá. E isso está bem, para que assim a pessoa esteja preparada com Cristo para partir no momento em que Deus a chame, e estar consciente de que ressuscitará quando Cristo venha na sua segunda vinda com todos os crentes que morreram e os traga para lhes dar um corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado. Essa esperança você não pode tê-la em outra pessoa, senão em Jesus Cristo. Por isso a boa notícia é: Deus nos deu a vida eterna.
E não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E se não existe outro nome, então somente podemos buscar Cristo para recebermos a vida eterna. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. E vocês que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo, se falta alguém para vir. As crianças também podem vir aos pés de Cristo, já tendo de 10 anos em diante, e assim receberem Cristo como Salvador. Recordem o que Cristo disse: deixai que as crianças venham a mim e não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. Vamos orar já pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Levantemos as nossas mãos para o céu. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-as no Teu reino. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho, a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Eu creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador, necessito de um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados e que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome. Eu Te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Cristo recebeu-lhes no Seu reino. Cristo nos limpou de todo pecado, a todos com o Seu sangue. E agora você me dirá: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Você me dirá: eu criei logo ao escutar o Evangelho de Cristo sendo pregado. Portanto, eu quero ser batizado na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mais rápido possível. Quando podem me batizar? Essa é a pergunta desde o profundo do seu coração. E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, podem ser batizados. O batismo na água é simbólico. A água não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento de Cristo. Cristo mesmo foi batizado por João Batista. E ele diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porque no batismo na água, nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. É importante sabermos a tipologia, o simbolismo do batismo na água. É porque nós estávamos eternamente em Cristo. E por isso nós nos identificamos com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, como Deus o Pai batizou Cristo, logo em seguida que ele foi batizado na água por João Batista.
e que produza em cada um de vocês o novo nascimento. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, desfrutando da vida eterna, com corpos eternos, corpos glorificados. Deixo aqui o ministro, reverendo Maurício Vivas, para que ele lhes mostre como devem fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor. E em cada nação, em cada país e em cada igreja, eu deixo o ministro correspondente para que lhes mostre como fazerem para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos continuem passando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E com vocês, o reverendo Maurício.